Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Meu Deus é um Deus grandão. Estou bem em suas mãos. Mais alto que um arranha-céus, profundo como um submarino, maior que o universo e mais que tudo que sonhei. Me ama e me conhece, desde sempre foi assim. É bom saber que Ele tem um plano para mim. Meu Deus é um Deus grandão. 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 Deus, 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 Deus grandão. Deus, 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 Deus grandão. Deus, 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 Deus grandão. Então, você pai, você mãe, você é o principal semeador na vida do seu filho. Por mais que a igreja tenha semeado, ninguém passa tanto tempo com ele, né? Ninguém transmite tanto exemplo para ele do que vocês, né? E o Senhor tem falado comigo que as crianças elas são terras férteis. Uma boa terra que você pode lançar a semente e vai germinar. E vai crescer. Às vezes não no tempo que a gente quer, né, gente? Que a gente quer um filho obediente assim, né? Quer um filho responsável assim. Mas, em todo tempo, semeie. E isso vai chegar o momento certo de você colher. Mesmo que isso leve 29 anos. Né, gente? Mas a colheita vem. Tem árvores que demoram muitos anos, né, pastor? Fica 3 anos só lançando raiz para baixo, depois que vai crescer. Então, na parábola do semeador, as crianças estudaram sobre a parábola do semeador, a gente vê alguns solos ali. E se eu for identificar isso na vida de uma criança, eu vou relacionar isso da seguinte forma. Deus criou o mundo. E Deus, Ele lançou a palavra ao mundo. O início de tudo, a gente não tem coisas prontas. O início de tudo, eu acredito que Deus lançou uma terra muito fértil, uma terra muito produtiva. E que à medida dos anos que foram passando, a terra foi endurecendo, né? Depois do pecado veio os espinhos, não é verdade? Veio tudo aquilo que os abrolhos, aquela planta seca, né?
Depois do pecado que veio isso. Então, as crianças, elas estão numa fase de ser uma terra boa. E isso é tão importante você entender, porque, à medida do tempo que for passando, se as crianças não viverem curas, o coração delas vai acabar gerando durezas. A gente vê nos adultos histórias antigas, coisas que não foram curadas. E que quando a gente vem para Jesus, às vezes vai até lá no passado para se entender, não é verdade? Vai até lá no passado para mexer em algumas feridas, porque o coração endureceu. E o Senhor tem mostrado que nós, como semeadores, nós também temos a responsabilidade de pôr a mão na terra. Não é verdade? Ou você já chega e lança a semente assim de uma vez. Não, a minha mãe entende mais de plantação, né? De vez em quando eu pego umas dicas com ela. Tem que preparar a terra, né? Colocar adubo, tem que preparar a terra, né? Para ela receber semente. E eu quero dizer para você que o mundo está muito difícil. Tem muito espinho no mundo. Tem muita coisa que vai competir com aquilo que você tem ensinado. Tem muita coisa que vai tentar sufocar aquilo que você tem plantado na vida do seu filho. Mas você não pode desistir. E tem que começar agora, cedo. Ensinar as práticas espirituais, ensinar a buscar Jesus, dar prioridade para buscar a presença de Deus, porque se não plantar agora, vai ser mais difícil lá na frente. Não é verdade, irmãos? Então, eu queria apresentar para vocês, hoje nós estamos super dinâmicos e rápidos, nosso culto hoje, eu queria apresentar para vocês a programação da rede de crianças, que Deus nos direcionou esse ano para a gente fazer a rede vermelha, né? Está todo mundo de camisa, a rede vermelha. E nosso objetivo é ensinar valores e práticas cristãs, né? Ensinar a questão da educação, irmãos, a educação cristã, sobre comportamento, sobre relacionamento, né? Só que eu falo de berço. Não adianta a tia ensinar uma coisa e em casa ser outra coisa. A gente tem que trabalhar junto, amém? Tem que trabalhar junto. Então, a criança precisa daquele referencial, né? Práticas cristãs, oração, jejum. Criança faz jejum, né? Algumas já podem tirar algumas coisas, né? Nós estamos com foco de conhecimento bíblico, né? A gente comprou material para as crianças têm cadernos, para quem ainda não sabe, os pais, os juniores têm caderno, que a gente está colando as atividades, né? Conhecimento bíblico, relacionamento e comunhão. E o legal dessa coisa de trabalhar com criança, é que a criança, elas desenvolve entre elas, por exemplo, um monte de criança tímida estava aqui pulando, não é verdade? Desenvolve entre elas, ela vê o amiguinho pulando, aí ela se solta, gera um relacionamento com os professores, que às vezes o professor também tem dificuldade de relacionamento, mas a criança chega, incendeia o coração dele, faz ele perder a timidez. Então, vocês são instrumentos também para os professores. É isso aí, rapaz. Então, a gente desenvolve esse relacionamento, desenvolve comunhão, né? Uns com os outros e comunhão com Deus também, né? Nós temos nossa parte de recreação, de lazer, né? Que criança, gente, não adianta a gente querer sentar as crianças na cadeira e falar assim, você tem que ouvir. Não, ela precisa se mover, ela precisa experimentar, ela precisa tocar, ela precisa gritar, cantar. Eles gritam, às vezes eu deixo eles gritar, mas não pode sempre não, tá? Eles gostam de brincar. A gente tem um momento de brincar, tem um momento de lanchar, tem um momento de ouvir história, tem um momento de fazer atividade. Isso tudo vai trazendo uma direção para as crianças, né? Então, eles já sabem, se eu me comporto bem ouvindo a história, eu vou ter um momento de distração, de recreação depois.
Então, nós temos 4 atividades no Ministério de Crianças, que primeiro é a nossa escola bíblica, depois nossa célula, o culto da videira e os eventos. São 4 atividades que a gente desenvolve com as crianças. A escola bíblica, só os domingos, às 18 horas. Então, você chega com a sua criança, já deixa ela subir. 18 horas, a gente já está se reunindo. As crianças de 2 a 12 anos. Então, nós dividimos dentro do espaço que a gente tem a salinha, que fica o jardim, as crianças de 2 a 6 anos, eles ficam com crachá verde, né? Os juniores também é dividido em duas faixas etárias, porque tem crianças que ainda não sabem escrever, então tem atividade separada para as crianças, para as que sabem escrever e as que não sabem escrever. Então, de 7 a 8 anos, que está no período ainda de escrita, de aprendizado, né? E de 9 anos, a gente já dá mais atividade mesmo de abrir a Bíblia, não é verdade? De fazer atividades mais complexas. Então, isso aqui é um caderno, não sei se dá para ver bem, não. Mas, irmãos, eu tenho visto que algumas sementes estão brotando na minha vida. Elas já estavam lá dentro de mim. Aí você fala assim, como que de um dia para o outro chegou, organizou o Ministério Infantil assim? Não foi assim. São muitas sementes que foram plantadas. E tudo aquilo que foi plantado em mim, hoje está frutificando e eu estou dando as sementes para as crianças. Então, eu lembro de uma professora na igreja metodista, eu tinha meus 9, até 11 anos eu fiquei na igreja metodista, e eu tinha um caderno. E ela colava, ela colocava adesivo, e ela me incentivava. Eu falava assim, não, que linda essa professora, cuida de mim. Né? Tinha uma outra que contava a história, mostrava mapa, e aí eu ficava apaixonada, assim. Aí todo esse conhecimento foi me passado, e eu procuro passar para as crianças. Então, se a sua criança chega com um caderno assim, é uma semente que eu estou lançando na vida dela, para ela pensar no zelo, para ela pensar no cuidado, para ela pensar na excelência. Pequenas coisas a gente vai semeando. A salinha, irmãos, no culto de quarta-feira, as crianças que vão subir são só as crianças de 2 a 6 anos, depois do louvor. Tá? Depois do louvor, as maiores vão ficar no culto, tá bom? Só as menores que vão subir, mas vocês têm que vir para o culto também, tá? Vamos lá. Então, a célula. Nós começamos, vai fazer 2 meses que a gente está com esse trabalho. E a gente foi visitar uma casa, né? É uma casa que tem bastante criança, né, Janaína? Lá é terra fértil, aquele lugar. Tem bastante criança, a gente foi fazer uma visita para a gente implantar uma célula lá, né? E essa célula de crianças vai ser uma vez por mês, porque nós estamos ensinando as crianças as coisas que os adultos fazem, né? Já trazendo o ensinamento dos maiores. Então, essa célula é uma vez por mês. Uma vez vai ser a célula Leão. Na outra semana, a célula Águia. Uma célula vai ser ali na Avenida Amazonas, porque às vezes tem crianças por aqui que podem ir para lá. E outra célula vai ser na Carlos Esquetino. Mas isso tudo depois a gente passa, tá bom? Então, tem mais criança para lá e criança aqui. Então, a gente vai trabalhar assim, uma vez por mês, um sábado por mês. E o nosso culto da videira, que a gente começou hoje... Tá? Os meninos assim, até que superaram a timidez, na verdade. Eles soltaram um pouquinho mais, né? Timidez. Então, março, julho, nós temos outro culto da videira. E o mês de novembro. Então, estou passando para vocês, para os pais principalmente, para trazer orientação. E o culto da videira é assim, né? Nada litúrgico, bem infantil. Não tem como fazer ele, né? Muito longo. Deixa eu ver. E eventos. Nós temos uma programação, esse Happy Day, nós vamos comemorar os aniversários. Tá? Então,
abril. Mês de abril, nós vamos comemorar, nós vamos ter uma festinha, né? E nós vamos comemorar... Está passando a prancheta? Tá, né? A prancheta está aí para os pais anotarem para mim qual dia seria melhor. O Happy Day, nós vamos comemorar os aniversários, fazer gincana. É um dia assim, muito divertido para as crianças, né? Aí, o mês de abril, nós vamos comemorar o aniversário de janeiro, abril, agosto, mesma coisa. Os meses, né? Quatro meses nós vamos comemorar. E também dia da criança, né, gente? Tem que ter, né? Dia da criança, nós temos que fazer nossa festa. E a escola de férias, que é a nova modalidade do momento que nós vamos fazer. Provavelmente em janeiro, nós vamos fazer um evento de uns 2 dias, 3 dias direto, quem sabe, né? Esses meninos aqui têm gás, gente, para fazer. Eu comecei a fazer EBF, que chama... isso vem muito da Igreja da Assembleia de Deus, né? A minha avó me levava na IBF. Eu era pequena e eu tenho muitas lembranças, né? Miriam também. Miriam nasceu também no bercinho. Eu tenho muitas lembranças da IBF. Então, essas coisas que a gente tem registrado dentro da gente, a gente tem procurado também trazer registros, memórias para as crianças. Amém, irmãos? Memórias. Por último, recursos, irmãos. Ali eu até coloquei ali um modelo, né? Graças a Deus, irmãos, nós compramos um cercadinho. Tudo foi com o empenho da igreja. A gente mobilizou, assim, com poucas semanas, praticamente 2 semanas. Eles falaram assim, irmãos, vamos fazer um tropeiro? Aí os irmãos começaram a doar as coisas para o tropeiro, juntamos aqui no domingo, aí veio a Lúcia, o Marcos, vieram trabalhar e fizeram o tropeiro, e a gente conseguiu levantar a oferta que a gente queria levantar, e foi uma bênção. Por que Deus deu essa direção? Gente, eu vou ter que contar os detalhes, tá? Da minha longa história de ministério infantil. Muitas vezes a gente pede doações assim, esporádicas. Todo mês você dá R$10. Esses R$10 não aparecem, né? Infelizmente, alguns têm dificuldade mesmo, alguns têm muitos filhos e tal. Então, o que eu pensei? Senhor, se a gente se mobilizar com doações e vender, é mais certo que a gente vai conseguir o recurso. E foi isso que aconteceu. Então, a gente levantou essas doações, fez o evento, levantou esse dinheiro e comprou, e levantou R$500, irmãos. Levantou R$500, a gente comprou esse cercadinho, comprou materiais de escolar para as crianças, material para a gente dar aula também, material visual, né, que criança precisa disso tudo. E está sendo uma bênção, uma bênção. Só que o Ministério Infantil gasta muito dinheiro, sempre dinheiro. Aí eu já coloquei lá no jornalzinho, se você quiser doar bala, pipoca, né, qualquer coisa assim que Deus tocar no seu coração, e Deus é bom, que Deus tem tocado no coração das pessoas. Tem irmão assim que já abençoou, até com a lembrancinha de hoje para vocês. Esse povo aqui é uma bênção, muito generoso. Então, assim, eu tenho visto Deus suprir as necessidades, Deus tocar no coração das pessoas, para as pessoas ofertarem. A gente nem pensa que vai precisar, mas Deus traz e fala assim, Deus, obrigado que o Senhor já enviou a provisão antes da gente orar. Né? A mesma coisa foi com as camisas, porque tem crianças que não tinham condição de comprar camisa, e a gente recebeu 14 camisas de doações. Glória a Deus mesmo, é porque essa igreja ama. Essa igreja cuida. Foram 14 camisas de doações, então, assim, abençoou mesmo as crianças, né? Nenhuma chegou aqui chorando, eu fiquei sem camisa. Não, Deus supriu a necessidade, está vendo? Tem que agradecer, Jesus, que tem abençoado vocês, suprido vocês, né? Então, cantina também é uma sugestão que, às vezes, Deus toca no seu coração para você fazer um docinho, alguma coisa assim. Gente, se você levantar a oferta, nunca é demais, tá? Nunca é demais uma oferta do Ministério Infantil. Mês que vem, a gente tem o evento deles e a gente vai ter bolo de aniversário, né, gente?
bolo de aniversário. Tem crianças que nunca teve uma festa de aniversário, mas a igreja vai abençoar essa criança com a festa de aniversário. Amém? Olha que bênção. Você está marcando a vida de pessoas. Você está semeando amor no coração dessas crianças. Olha que bênção. Às vezes a criança não tem um pai, não tem alguém que possa ajudá-la, mas a igreja está expressando a bondade de Deus na vida dessas crianças. Amém? Então é esse o projeto da Shekinah para as crianças. E eu quero agradecer e pedir às crianças para subirem. Podem subir, por favor? Calma aí. A tia ficou... Eles vão se organizar aí.
prósperas em Deus, prósperas, ó Deus amado, na sua vida pessoal. Crianças, Deus, com o coração voltado para ti. Jesus, ó Pai, eu profetizo sobre cada uma delas. Eles crescerão, ó Deus querido, conhecendo a tua palavra e vivendo essa palavra no nome de Jesus. Ó Deus, e essa palavra transformará o destino de cada uma delas no nome do Senhor Jesus. Que todas as palavras que têm sido semeadas no coração deles frutificarão, não ficarão nenhuma à beira do caminho. O ladrão não roubará nenhuma semente no nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Deus, e declaramos, Deus, a sua bênção sobre eles, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Vocês concordam? Amém. Bata palmas. Muito antes da origem da terra habitar, seu pai procurou com amor um lindo nome dar. Seu nome será maravilhoso, porque maravilhas ele fará prodígios e curar até os mortos ressuscitará. Seu nome será conselheiro, porque conselhos dará, através de sermões separá novas, que o povo pregará. Seu nome será transformado, pois acabou, vencerá até a morte, porque ressuscitará. Muito antes que a terra habitar, seu pai procurou seu nome é porque a paz pregará, e quem for pacificador, bem-aventurado será. Muito antes do Messias, a terra habitar, seu pai proclamou seu nome será Pai da eternidade, porque eterno ele é, ele estava estabelecendo com Deus e conciliando através da terra. Seu pai proclamou amor, único nome dá. Seu nome será Emanuel, Deus conosco, quer dizer, quem buscar de coração, ele pode socorrer. Amém. Muito antes do Messias, a terra virá habitar. Seu pai proclamou amor, único nome lhe dá. Seu nome será Cristo, porque será sofredor, será ferido, humilhado e entregado nos caminhos.
E a gente se sente muito apoiado por vocês, muito mesmo. E nós vamos fazer muito mais, amém? Marcar essa geração muito mais, em nome de Jesus.